estou aqui hoje cerimoniando, né, com vocês. Esperamos que todos tenham gostado da visita técnica, acho que foi bem proveitosa, muito interessante. Agora, para dar início a nossa parte da tarde, desse segundo dia do segundo seminário docente, né, do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, eu gostaria de apresentar a professora, a doutora Alina Saladino, que é a professora do curso de Museologia da Unirio. Ela vai proferir para a gente uma palestra, tenho certeza que será muito proveitosa. Após a fala da professora, nós iremos abrir para algumas perguntas. Tá bom? Boa apresentação, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda. E bom debate, boa discussão, bons pensamentos para todo mundo. Obrigada. Antes de mais nada, a gente tem que fazer aqui um protocolo, nossos agradecimentos, né, à Casa, ao Museu de Arte do Rio, né, por receber um programa de pós-graduação em Museologia de Patrimônio, né, o programa, né, que tem desenvolvido um evento que já é efeméride, né, assim, é ex-libris, né, o seminário dos discentes, que é muito importante para a gente também, né, voltar a ver as carinhas, né, acompanhar o desenvolvimento, a trajetória de cada um, né. Então, eu estou meio que me sentindo assim, meio que digamos assim, a continuação da aula de ontem, por exemplo. Então, quero externar os agradecimentos por essa oportunidade e a alegria também de ver um monte de gente aqui, né, seguindo, né, trilhando já em outros níveis, né, da trajetória no campo da museologia e do patrimônio. Bom, então, né, como eu disse, né, meio que continuação da minha aula de ontem, de anteontem, né, eu, enfim, fui solicitada para falar sobre técnicas no campo prático e acadêmico da museologia. Desculpa. É porque, assim, meu braço é meio curto. Então, eu vou falar aqui. Peraí, eu sou mulher elástica. Tá bom, então, foi solicitado falar sobre, enfim, gestão de acervos, reservas técnicas, né, no campo prático e acadêmico da museologia. E eu fiquei pensando assim, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, um lugar onde, enfim, me sinto um pouco mais confortável para falar isso, também uma perspectiva crítica, uma perspectiva também idealista, né? Então eu trouxe essa proposta para a gente, digamos assim, focar a questão dos acervos arqueológicos, tá? Aqui vocês têm enfim, um sumário da minha apresentação, a conversa, né? E eu acho que também é importante sinalizar logo, né? Olha a descalculia, bom sinalizar logo no início do encontro. Quem quiser enfim, comentar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, pode atravessar, não tem problema nenhum, tá? Não precisa deixar lá no debate, porque muitas vezes a gente tem aquilo na hora e depois esquece, ou já passou o bonde, né? Então vocês fiquem à vontade para perguntar ou intervir de qualquer maneira, tá bom? Provocações também. Então essa aqui é a estrutura dessa conversa de agora. Então, da onde eu estou vendo, né, enfim, a dinâmica, os desafios da gestão de acervos arqueológicos no campo prático e teórico, né, da musealização da arqueologia. Bom, eu compreendo a partir de, vou ler, porque senão eu vou começar a falar e a gente vai sair daqui das 6 horas da tarde. Compreendo a partir da minha inquietação, tá, referente ao que significa preservar as instituições. Quando a gente fala que precisamos preservar as instituições, o que a gente está falando? O que a gente quer dizer com isso, né? No meu entendimento, preservamos as instituições quando pensamos sobre elas, avaliamos suas práticas de forma qualitativa e com base em metodologia e indicadores. Propomos mudanças e atuamos de forma a torná-las eficazes e relevantes. Posicionamentos do tipo, no final tudo dá certo,
ou sempre foi assim e não é agora que vai mudar, né? Divulgar isso não pega bem, né? Não dá para fazer porque não tem orçamento, não tem recursos humanos, não tem recursos financeiros, né? Esse tipo de pensamento só leva à apresentação de instituições de fachada comprometidas mais com a preservação do status quo, bem ao estilo do que, enfim, brilhantemente no livro Gato Pardo, né, o Tommaso de Lampedusa já nos alertava, né, um personagem assim, vamos mudar para continuar a mesma coisa, né? Minhas reflexões sobre o campo do patrimônio cultural e, portanto, também a proposição dessa mesa têm sido fundamentadas no institucionalismo histórico. Essa perspectiva da teoria política nos leva a compreender a instituição como um complexo conjunto de normas, de convenções, dispositivos jurídico-legais e entidades formais e não formais, né, processos museais, por exemplo, né, entraria nessa categoria de entidades não formais, e diversos segmentos sociais dedicados a um setor específico e atuando em campos distintos, o campo acadêmico, o campo político, o campo econômico, social. Então, essa conformação toda possibilita, apesar, né, do compartilhamento de princípios e valores que fundamentam os discursos e as práticas rotinizadas e transformadas em padrões institucionais, a divergência e o confronto de perspectivas e interesses distintos e discórdios. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está pensando, né, falando a mesma coisa e pensando a mesma coisa quando a gente fala de preservação do patrimônio cultural, isso num sentido mais amplo. E quando a gente vai olhar um pouquinho assim com mais detalhe, a gente vê que a gente não tem os mesmos entendimentos, até mesmo na própria categoria, né? Eu vejo e atuo sobre a questão, né, no território da musealização da arqueologia, compreendida como campo, método e política, um campo de reflexão, atuação e militância, um método de valoração e processamento de informação e uma política por sua proposição de programas e ações com vistas à valoração e preservação dos bens arqueológicos, muito além da materialidade, tá? Mas do próprio conhecimento produzido. Então, no dia a gente estava até discutindo sobre, enfim, né, confabulações pós-defesa de tese na USP, e aí, enfim, né, há um entendimento um pouco divergente. Não, mas a gente não pode musealizar um campo científico. E a gente ficou assim, meu Deus do céu, Valdiza Russo se revirando no túmulo. A gente pode musealizar, sim, né, um campo científico. Enfim, até de repente para evitar esse tipo de enfim, visão um pouco atravessada, talvez defasada, um pouco informada, eu até prefiro usar o termo musealização do patrimônio arqueológico, mas trouxe aqui a musealização da arqueologia para marcar, né, um lugar de fala também. Bom, para seguir aqui nesse slide. Por fim, mas não menos importante, eu considero os princípios e fundamentos da ferramenta de gestão museal que foi ratificada e consolidada pelo Estatuto de Museus, que é o Plano Museológico. Nós aqui já sabemos da importância dessa ferramenta. Então, vamos passar para o próximo item, né, dessa minha apresentação, falando sobre a gestão. Né? A gestão das coleções arqueológicas demanda considerar algumas dimensões. A dimensão institucional, a partir das recomendações e convenções do setor, Carta de Nova Delhi, Carta de Lausanne, enfim, as recomendações internacionais, né, uma dimensão mais transnacional, e aí vem todo o corpus jurídico-legal, né, de cada país membro. Bom, isso acho que todo mundo já passou no meu Deus, a ela se... Bom, a dimensão institucional, a partir das recomendações e convenções do setor, bem como as características, as especificidades e trajetórias das entidades. Isso é importante também considerar, né? A gestão dos bens arqueológicos no Museu Nacional, ainda mais pós-incêndio, é completamente diferente da gestão das coleções arqueológicas no Museu de Arqueologia de Itaipu, no outro museu universitário. A gente tem que considerar essas especificidades, as trajetórias, né, a história de cada entidade e também as escolhas institucionais. Né? O que a gente vai priorizar, né, na preservação, na gestão desses bens? A gente vai
priorizar a conservação? A gente vai priorizar a comunicação, né? A participação cidadã nesses processos de gestão das coleções? Enfim, isso tudo a gente tem que levar em conta. Bom, a essa dimensão, a dimensão institucional, se conecta jurídico e legal com as disposições e normativas em instância federal, né? A dimensão técnica e científica está relacionada ao território de interseção entre arqueologia, entre museologia, conservação e restauração. Eu gostaria aqui ainda de destacar a dimensão ética, tá? É muito em evidência nos últimos tempos, com os debates e experimentos da gestão compartilhada e também nessa questão, enfim, a gente vai comunicar, de repente, remanescentes humanos, objetos simbólicos, né, muitas vezes ferindo algumas especificidades culturais, né? Então isso tudo também está em jogo hoje em dia, está em discussão, né? Por isso que eu trago aqui a dimensão ética. A escolha pelo tema, né, dessa fala se deve às reflexões que os acervos arqueológicos provocam, devido às especificidades no que se refere à dimensão patrimonial, às dinâmicas de coleta, às características materiais e formais, apenas para citar alguns. Eu acho que boa parte, né, do coletivo que está aqui me ouvindo, talvez se lembre, né, das minhas discussões sobre o que a gente entende por acervos arqueológicos, o que a gente entende por coleções arqueológicas. A gente teve recentemente a oportunidade de refletir sobre isso num segundo momento de revisão da portaria 196, que dispõe sobre a conservação de coleções arqueológicas no Brasil, e definindo, né, atribuições e competências dos agentes envolvidos, os empreendedores, os arqueólogos e as IGPs, né, as instituições de guarda e pesquisa, normalmente museus. Né? Quem dá um endosso institucional para as pesquisas arqueológicas muitas vezes são os museus. E essa portaria, ela saiu em 2016, em 2017, né, depois de muita gritaria, muito na dimensão da conservação, né? Essa portaria, ela tem um anexo que se refere, assim, que propõe, digamos assim, meio que uma diretriz, um manual de conservação que as IGPs têm que, enfim, seguir para poderem estar aptas ou não aptas, serem consideradas pelo IPHAN aptas ou não aptas a dar endosso aos projetos de pesquisa arqueológica, né? E aí se entendeu, né, que aquele manual, né, ele, na verdade, não refletia a realidade, né? Não dá para a gente pensar num protocolo de conservação, né, de umidade, temperatura, em ambientes que, por questões orçamentárias e pressões atmosféricas, é impossível, né, manter a continuidade desse ambiente controlado, né? Então, muitas vezes, forçar a barra acaba significando o aumento do risco do estado de conservação das peças. Tá? Então, em 2017, o IPHAN abriu essa possibilidade, a chamada pública, para a comunidade, né, arqueólogos, profissionais do patrimônio, sociedade civil organizada também, né, que muitas vezes há coletivos com chancela de fiéis depositários de materiais arqueológicos. Bom, enfim, a gente teve esse momento, né, de conversa, de debate, mas aí veio a pandemia e aí atropelou tudo, né, a pandemia. Bom, enfim, o IPHAN retomou essa empreitada de abrir, né, essa discussão, né, da revisão da portaria 196, e aí a gente teve a possibilidade também, novamente, de refletir sobre, mas o que a gente está entendendo, o que é acervo arqueológico? Aí vamos falar bem, digamos assim, de maneira bem simplória até, né? O acervo arqueológico é o capo, né? O capo de cerâmica, de vidro, é a moeda. O que é o acervo arqueológico? A gente sabe muito bem, né, que assim, o acervo arqueológico é muito mais do que o capo, né? Porque não está no capo, né, não está no fragmento ou na peça inteira o potencial informacional que garante que a arqueologia possa produzir narrativas a partir dele. É importante que esse capo ele esteja conectado com
a informação que foi produzida quando esse caco foi identificado e coletado no campo. Então, isso não é consensual, tá, gente? Não é consensual na arqueologia, na museologia, não é. Mas a gente pode pensar e imaginar que acervos arqueológicos são os fragmentos, são a materialidade, mas também a informação sobre essa materialidade. Pensar dessa maneira digamos assim, pode ser considerado uma estratégia para a gente garantir ou forçar né, um outro olhar e novos padrões institucionais, assim, das instituições de guarda e pesquisa, assim, não vou receber esse caco, assim, cadê o material? Cadê as cópias dos diários de campo? Onde está a ficha de proveniência? Enfim, a documentação, porque sem a informação sobre a relação entre forma, tempo e espaço, aqui vai virar caco e, assim, quando muito pode virar uma coleção didática, que é ótimo, né? É muito bom que as instituições, né, tenham a possibilidade de criar várias coleções didáticas para o museu, as instituições de guarda e pesquisa socializarem esse conhecimento e, né, distribuírem, levarem para as escolas, fazerem atividades. Mas não é isso que é o ideal, né? Bom, cabe salientar que os materiais arqueológicos eles são evidências da presença humana coletadas em contextos reconhecidos e registrados como sítios arqueológicos. Esse simples ato administrativo já lhes confere uma categoria de bem acautelado pelo IPHAN. Não precisa ser identificado um valor, representatividade, excepcionalidade, significância científica. Saiu de um lugar que um arqueólogo identificou como um sítio, já é protegido por lei, pelo menos até agora, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque está rolando aí movimentações, né? Enfim, no Senado e na Câmara de Deputados para passar um projeto de lei que vai acabar com a possibilidade de a gente ter um acompanhamento arqueológico na maior parte dos empreendimentos no Brasil. É um projeto de lei que está rolando em 2021, está rolando chamada pública sobre esse projeto de lei e como é uma questão do patrimônio, eu acho que a gente também poderia, né, olhar mais atentamente no campo da museologia e intervir, né, ou pelo menos se posicionar. Bom, chegando nos museus ou instituições de guarda, né, de pesquisa, né, essa categoria ela foi inaugurada numa portaria, né, uma portaria, enfim, do IPHAN, né, essa portaria 196 de 2016. Né? Eles são inseridos, então, né, chegou ou no museu ou na instituição de guarda e pesquisa, que pode ser um laboratório, ou uma instituição criada por um empreendedor, né, para desenvolver o seu projeto, né, enfim. Chegou, não interessa, esses materiais eles são inseridos na cadeia operatória da museologia. Alguns de maneira integral, né, ou seja, passando por essas ações, né, de salvaguarda, pesquisa e comunicação, né, e outros, né, de maneira parcial. E aqui eu explico. Por exemplo, os materiais arqueológicos, né, que são de infinitas tipologias, de variadas naturezas, a gente pode incluir, por exemplo, amostras de sedimentos de sítios, né? E esse tipo de materialidade dificilmente vai passar por todas as etapas da musealização, né? Mesmo assim, os museus e demais IGPs, né, que dão endosso institucional às pesquisas, devem comprometer-se com a gestão de todos os materiais sob a égide das boas práticas. Então, não interessa se é sedimento do sambaqui, se é o zoóito, se é a coisa mais preciosa, vai todo mundo ter que, todo esse material que tem que ser, em tese, né, preservado, socializado sob a égide das boas práticas. Coloca-se então uma pergunta: os acervos arqueológicos constituem coleções associadas a sítios escavados ou são acúmulos de materiais retirados desse contexto? Uma provocação que vem, né, enfim, das pessoas que estão se debruçando sobre isso. Dessa questão resulta outro questionamento: a diferença entre colecionamento e acúmulo. Os materiais arqueológicos eles configuram, conforme coleções? Enfim, essas questões estão sendo enfrentadas agora mesmo num estudo lá no
uma pesquisa, uma dissertação que está sendo agora desenvolvida no mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural no IFAM, por Isabela Cavalcante. Ela está enfrentando essa questão, né? Bom, além dessas interrogações que estão diretamente relacionadas às dinâmicas da gestão das coleções arqueológicas nas reservas técnicas, eu destaco ainda a provocação apresentada pelo Carlos Costa, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e ele apresentou essa provocação no primeiro Fórum de Acervos Arqueológicos organizado pela Rede de Museus e Acervos Arqueológicos e Etnológicos e o grupo de trabalho Acervos da SAP, da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Bom, enfim, depois dessa provocação, ele ainda publicou essa provocação num artigo no periódico da Unicamp, Arqueologia Pública. O Carlos, ele também é híbrido como eu, né? Ele é formado, né? Tem a graduação em museologia, mas ele tem mestrado e doutorado em arqueologia. Bom, o Carlos, ele convida a refletir com base nos dispositivos legais, lembrando da hierarquia entre eles, né? Há uma hierarquia, né, no enquadramento jurídico legal, né? Uma normativa não pode inventar a palavra, não pode inventar a lei e se sobrepor à lei, né? Uma portaria está abaixo, né? Ela tem que refletir, né? Não pode contrapor, né? Então, ele, seguindo essa lógica, né, lembrando, né, da hierarquia, né, dos dispositivos, ou seja, uma lei, né, tem que ser, digamos, espelhada, fortalecida pelas normativas, né, não confrontada. Bom, e assim, considerando o artigo 1º da Lei 11.904, que é o nosso Estatuto de Museus, né, que define, né, o artigo 1º define o que é museu e processo museal para o território nacional, né? O Carlos, então, ele questiona a criação dessa nova categoria, né? Instituição de guarda e pesquisa. Que instituição que guarda e pesquisa, gente? O que a gente acabou de ver lá embaixo, né? Enfim, então, ele questiona a criação de uma nova categoria pela portaria 196, né? Que são as responsáveis pelo endosso institucional nas pesquisas arqueológicas. E aí ele sugere que a gente pense, né? Bom, as instituições de guarda e pesquisa que são identificadas pelo 96, no artigo 1º do Estatuto de Museus, são consideradas museus. Então, essas instituições de guarda e pesquisa, elas podem, né, digamos assim, não pegar carona, né, mas se refletir nessa definição do Estatuto de Museus e, quem sabe, se beneficiar das políticas, né, das ações, dos programas da Política Nacional de Museus, né, que, enfim, agora está meio combalido, não vem ao caso, a gente sabe que a história é cíclica, a gente esperança, né, que as coisas melhorem no futuro mais breve possível. Então, essa é a proposta do Carlinhos. Bom, provocações à parte, eu destaco finalmente uma questão crucial para as boas práticas das reservas técnicas, independente da tipologia de acervo. A política de acervo, gente, pelo amor de Deus, que engloba aquisição e descarte, né? Trata-se de um documento institucional chave para a boa gestão e temos no Código de Ética do ICOM e em diversos estudos referenciais para sua elaboração, né? Infelizmente, a elaboração e a aplicação dessa política ainda não é uma política consolidada nos museus brasileiros. Há 2 semanas, durante as minhas aulas de arqueologia em museus, um colega, um discente, né, enfim, aquelas conversas pós-aula, ele falou, ele já estagiou em 3 museus no Rio de Janeiro, nenhum tem política de acervo. E aí a gente fica assim, meu Deus, o que eu estou falando aqui na universidade, meu ideal, napoleano, não, plano museológico, tem uma política de acervo, né? Então, isso é realmente preocupante e me faz pensar sobre as discrepâncias entre o que eu apresento, né, o que eu falo, o que a gente discute, né, em sala de aula e a realidade que a gente vê, né? Mas, para além dessas questões técnicas igualmente cruciais, nesta fala eu quero destacar a extrema importância da política de acervo, não apenas para o tratamento da herança cultural, não, mas para a própria institucionalização da entidade. Porque esses documentos, né, regimento interno, política de acervo, plano museológico,
dão legitimidade, dão fortaleza à instituição. A instituição que não tem isso, ela realmente fica um pouco mais frágil, né? E aí, né, lembrando um pouco da fala do professor Cícero, né, assim, o pessoal aqui está né, enfim, construindo museologia 4.0, ele fala assim, como é que eu vou convencer um patrocinador a confiar em mim? Eu que sou uma entidade que não tem regimento interno, que não tem política de acervo, não tem plano museológico, quem vai me bancar? Quem vai acreditar que eu sou capaz, né, de fazer uma boa gestão? Né? Bom, eu me apoio em Nicola Latke, que publicou um artigo na edição do Icon, Como Administrar o Museu, que provavelmente é uma edição antiga, provavelmente vocês conhecem, né? Para ele, né, o Latke, é possível compreender a política de acervos do museu como uma parte essencial de um programa de gestão de coleções, que por sua vez, abre aspas, inclui os métodos práticos, técnicos, éticos e jurídicos que permitem reunir, organizar, estudar, interpretar e preservar as coleções museográficas. Permite ainda velar por seu estado de conservação e sua perenidade. A gestão das coleções inclui a preservação, o emprego das coleções e a conservação dos dados, assim como a forma nas quais as coleções apoiam a missão dos objetivos do museu, tanto conectados. Nos é útil para descrever as atividades específicas que formam parte do processo de gestão. Em outras palavras, a política de acervo se fundamenta em duas ações contínuas e sistemáticas: a aquisição e o processamento técnico dos acervos. E não podemos esquecer que nessa dinâmica, né, é como se fosse uma trama, né, entremeada com o processo de valoração, né, um processo de ressignificação, né, dessa materialidade. De acordo com a política de acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins, um museu poderá, de forma embasada, clara e organizada, abre aspas, adquirir acervos em consonância com as suas diretrizes e linhas de pesquisa, senão vira acúmulo, né? Tem uma política de acervo, eu não posso ir, caramba, olha aí, fulaninho, né, que é doar e não tem nada a ver com nada, né, na instituição. Bom, dar transparência e seriedade ao processo decisório, respaldo à tomada de decisão, manter o equilíbrio e a integridade na formação do acervo, melhorar a organização e otimização das atividades, respeitar a identidade dos acervos, viabilizar o descarte de acervos não pertinentes à sua política, fecha aspas. Aí, passando para o próximo item, né, voltando agora a olhar a questão mais da museologia, da musealização da arqueologia. Né? Por fim, eu gostaria de destacar um movimento que se origina no setor museológico, mas conquista um setor arqueológico, o setor da conservação e restauro e o da educação. Né? Esse movimento foi provocado por uma demanda apresentada nos Fóruns Nacionais de Museus, especificamente o terceiro, que aconteceu em 2008, lá em Florianópolis. A ideia era convidar os participantes dos grupos de trabalho, né, que foram criados respeitando as tipologias de museus, né, museus históricos, museus enfim, de imagem do som, museus universitários, museus arqueológicos e etnológicos, juntados num grupo. E a proposta, né, era que esses grupos criassem redes de trocas entre profissionais para pensar em novos desafios e imaginarem soluções ou alternativas para mitigação dos enormes desafios enfrentados pelas distintas tipologias de museus. No nosso caso, né, foi criada então a REMAI, né, cujas articulações no campo da arqueologia resultaram na criação de um GT sobre acervos, enfim, reunindo forças ainda na realização de fóruns de gestão de acervos arqueológicos, realizados de forma presencial e virtual desde 2018. Assim, para mim, aliás, para todos os colegas, né, presentes na época, né, o primeiro fórum gestão de acervos arqueológicos é algo muito impactante, né? Enfim, teve aquela provocação do Carlinhos e 3 dias depois do último dia do Fórum Museu Nacional Arte, 2 de setembro.
Bom, aqui eu gostaria de abrir um parênteses para destacar o êxito da estratégia desenvolvida no âmbito da rede de museus e acervos arqueológicos e etnológicos. A gente trabalhava, enfim, na década da primeira edição do Plano de Aceleração do Crescimento, né? Foi em 2008, né? O Parque Belo Monte estava bombando no Brasil, o que resultou num boom na demanda pela arqueologia, licenciamento ambiental, né? E, consequentemente, num crescimento exponencial, absurdo, incontrolável dos acervos arqueológicos. Né? Sabíamos que era importante consolidar o debate sobre a gestão dos acervos no campo da arqueologia, pois esse é um tema que o fazer arqueológico incide de forma evidente e contundente, porque quem cria material arqueológico, acervo arqueológico, é o arqueólogo. Cada fórum, né, os fóruns acervos arqueológicos, né, desenvolvidos desde 2018, né, tratou de um tema distinto, dentre os quais eu destaco o tema do fórum de 2021, foi virtual, foi durante a pandemia, né? E esse fórum ele foi dedicado à política de acervos. Enfim, porque o que aconteceu? Né? O crescimento exponencial dos acervos arqueológicos demandou das instituições que dão um endosso institucional a se virarem, a pensar uma política de acervos. E a gente não tinha e não tem referência, né? A não ser, digamos assim, estudos, pesquisas, enfim, materiais, né, da Unesco, né, do ICO, mas uma política, um programa mais definido, né, no âmbito da política nacional de museus não tinha. Então, assim, as instituições de guarda de pesquisa, as instituições de endosso, tinham que se virar, né, para criar as suas. Então, foi bastante interessante esse fórum, esse debate, apesar de virtual. E aí eu convido, né, as pessoas aqui presentes, né, a navegarem pelo site, né, dos fóruns. A gente desenvolveu, né, no WordPress mesmo, né, um site para os fóruns, né, acervos arqueológicos, onde vocês podem encontrar os documentos produzidos em cada edição. Cada edição a gente, no final, enfim, discute sobre os eixos, né, que compuseram o encontro, e aí a gente produz um documento que vai para o IBRAM, que vai para o IFAM, né, enfim. Então, estão aqui todos eles, se vocês quiserem, vocês podem consultar. Eu destaco aqui, fazendo menção ao parênteses aberto há pouco, né, que foram as instituições de guarda e pesquisa, as entidades que enfrentaram e enfrentam o desafio da gestão dos acervos sob a égide das boas práticas. É elas que tem que se virar. Sem normatização, como tinha comentado, né, sem a normatização da 196, a troca de informações, estudos e experimentações foram fundamentais para a reestruturação das reservas técnicas como acervos arqueológicos, aquela coisa de troca de figurinha. O que você faz, o que está funcionando aí na tua instituição, de repente eu consigo implantar aqui, adaptar aqui. Era uma coisa meio assim, né? Bom, e aí eu como eu disse, né, eu assim, sugiro que vocês leiam, assim, principalmente, né, esse documento do Fórum de 2021, tá? E ele foi estruturado de uma maneira muito interessante. Esse fórum especificamente, os outros a gente não conseguiu fazer isso não, mas esse fórum, porque a gente estava na pandemia, era aquela loucura de webinário, toda hora a gente, né, se encontrando na virtualidade, a gente aproveitou e identificou logo, né, um ano antes da realização do fórum, a gente identificou alguns eixos que a gente queria discutir, criamos grupos de trabalho, e aí no fórum a gente levou, digamos assim, questionamentos, provocações e proposições de uma maneira um pouco mais sistematizada. Que grupos, né, que eixos, né, que foram debatidos por esses grupos de debate, né? Institucionalidades, significações e ressignificações do patrimônio arqueológico, né? E aí tinha a questão, né, da relação da participação cidadã no processo de ressignificação dos materiais. Bom, e o último tema, né, era dinâmicas de preservação.
Eu convido ainda, né, a se aproximarem do campo da musealização da arqueologia, que mescla, como eu tinha comentado, as fronteiras entre museologia, arqueologia, conservação, restauro e educação, tá? Compreendidas, né, a gente tem compreendido, né, principalmente a galera lá da UFMG, compreende, né, digamos assim, a dimensão, a perspectiva patrimonial dessas disciplinas e de outras, como por exemplo arquitetura, história da arte, né? Quando a gente está desenvolvendo essa natureza patrimonial dessas disciplinas, a gente pode colocá-las todas no guarda-chuva de ciências do patrimônio. Tá? E aqui eu trago, né, assim, as novas gerações, né, alguns pesquisadores que dedicam o seu tempo e a energia para a temática da gestão dos acervos arqueológicos. Aqui a gente vê dois museólogos, um da Unirio, o Bernardo Duque Paula, o Paulo Otávio Laia da UFOP, e a gente vê também duas historiadoras, né, a Daiane Pereira e a Marjorie Pacheco Dias, a Daiane, historiadora, doutora pela USP em arqueologia, a Marjorie, recentemente titulada doutora, no doutorado da USP em arqueologia, com louvor, tese indicada para publicação, onde ela enfrenta de uma maneira brilhante e corajosa um desafio que nos une, que nos aproxima, a arqueologia e a museologia, o descarte, que é tabu, né? Então, esse também é um estudo que pensa conceitualmente, mas olhando a prática, a realidade nua e crua, né, da gestão das coleções arqueológicas. Por tudo isso, eu compreendo que a reflexão e a atuação no âmbito da gestão das coleções em reservas técnicas tem se desenvolvido de forma constante, consistente e profunda nessa área de interseção que a gente tem chamado de musealização da arqueologia, e eu insisto convite, eu falei que eu ia puxar a brasa para a sardinha, né? Eu insisto no convite a explorar as discussões e contribuir para o aprofundamento dos estudos, parcerias. Avante! Obrigada, gente. Professora, muito obrigada pelas suas considerações, introduções, foi muito ótimo. Gostaria de abrir para comentários, para perguntas. Ok, vou começar com a Paula, depois eu passo para a Angélica e a Fabi. Oi, meu nome é Paula, obrigada pela apresentação. Uma realidade constante que a gente tem ao trabalhar com acervos arqueológicos é essa coisa do caco, do fragmento. Porque existe uma fetichização do que é essa materialidade arqueológica, né? Então você pensa em urnas funerárias, você pensa em cerâmicas de Marajoara, de Santarém, mas esse não é o representativo do que a gente tem de arqueologia, né? Na verdade, a maioria das peças em reservas técnicas são materiais fragmentados. E isso é uma dificuldade muito grande de como a gente sai desse lugar da arqueologia para comunicar o que esses cacos comunicam, ou pela singularidade deles, ou pela relação deles com outros cacos, ou onde esse caco foi achado. E não é incomum pessoas que questionam isso. Então, por exemplo, você vai fazer uma exposição e aí vem um museólogo, historiador, e não consegue apreender por que aquele caco específico, por menor que seja, é importante, né? Porque não é só pela materialidade, por todas as relações que ele acaba conectando, comunicando. Mas é uma dificuldade muito grande você não entrar numa discussão metodológica ou de teoria de como é feita a análise daquele caco, como esse conhecimento é construído para você conseguir comunicar ele. Então, era perguntar se existe algum caminho assim, que a gente consiga, eu não sei se é uma questão da arqueologia ou também de outras disciplinas, porque a gente vê que museólogos que têm alguma ligação com a arqueologia
essa coisa é muito imediata, ou a pessoa já está sensibilizada para aquele tipo de material, mas para quem não tem familiaridade, essa comunicação até institucional ela é muito difícil e se vislumbra algum caminho. Seu nome eu esqueci. Paula, olha, realmente, obrigada, Paula. Paula, realmente é uma pergunta sem resposta, né? Primeiro, né, eu vou, mais uma vez, né, voltar da onde eu vejo as coisas, né? Primeiro, tem a dimensão institucional, né? A gente, e o que significa isso? A gente tem que considerar as especificidades da entidade, né? Enfim, da instituição de guarda e pesquisa, a entidade que tem esse material, a trajetória dela, a missão, qual é a proposta, como é a relação com a sociedade, com os públicos, né? Enfim. Mas também a gente tem a outra questão, né, que conversa, né, com a institucionalidade, que é o campo, né, o enquadramento jurídico-legal. A gente tem, né, digamos assim, o entendimento de que o capo, né, não importa que seja o capo de uma urna funerária, enfim, num contexto excepcional, enfim, ou é um capo de uma garrafa de Grey coletada aqui na época do Porto Maravilha, né, enfim, associado à arqueologia histórica, tudo entra na Lei 3924. Então, enfim, a gente tem essa questão, por si só já tem esse valor, e por ter esse valor, né, esse entendimento de bem arqueológico, a gente tem que, digamos assim, incluí-lo num processo de gestão, né? Mas um processo de gestão que tem que comunicar. E aí você vai comunicar o quê? Aí, enfim, mais uma vez vou aqui levantar a bandeira. Não tem a possibilidade de a gente pensar que o acervo arqueológico, né, é só o capo, é só o fragmento, é só a peça. Ele, sem a sua informação, sem essa conexão, sem a possibilidade, né, de criar novas narrativas a partir dessa conexão, ele pouco diz ou nada diz. Ele realmente vira uma acúmulo, vira um entulho, vira um problema que a gente sabe o que fazer e também não pode jogar fora, porque é bem da União, não pode jogar, e aí a instituição não tem política de acervo, e aí, enfim, aí você fica com aquele elefante branco e não sabe o que fazer, né? Então, eu penso que um caminho possível foi aquilo que eu tentei, da maneira mais clara possível, não sei se eu consegui, demonstrar a importância da entidade, seja um museu ou seja um laboratório, né? Nem comentei, né? O Bernardo Pucci-Paula, ele, né, museólogo, foi estagiário do Museu da República, tinha dissertação sobre o pijama do Getúlio, foi fazer um concurso em Santa Maria. Quando ele chegou lá, vai aqui organizar um laboratório de arqueologia da Federal de Santa Maria. Foi assim que ele entrou na arqueologia. Não, né, eu quero ser arqueólogo, Alejandra. Não podia. Então, essa é a realidade. Muitas vezes, quer dizer, muitas não, né, mas é possível essa realidade, né? Então, o trajeto dele foi um pouco nesse sentido, não apenas organizar, reconhecer, fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico, o estado da arte do laboratório, que era, digamos, levado por arqueólogos, né? Os arqueólogos não têm na sua formação aquilo que, né, que nos estrutura no que diz respeito à gestão, né, do patrimônio cultural. Não tem, ponto, né? Então fazem lá o que dá para fazer, enfim, orelhada, enfim, conversas, intercâmbios, né, troca de informação e vai, né? Mas aí chega o Bernardo, faz o diagnóstico e aí ele começa olha, a gente tem que ter política de acervo, a gente tem que, né, escolher, a gente tem que escolher, né, onde que a gente vai, digamos assim, investir energia primeiro, né? Então, voltando, eu penso que um possível caminho seria o fortalecimento da entidade, seja um museu ou seja uma instituição de guarda e pesquisa. Porque aí, assim, olha, eu não vou receber esse material. Ah, mas você deu um endosso, tá? Mas desse jeito não tem como receber, gente. Você me traz, enfim, numa caixa que não corresponde
responde, né? Essas discussões que foram estabelecidas, né, nos fóruns de acervo, né, as instituições começaram, a partir da troca de informações e os encontros, os debates, e aí as pessoas também começam a publicar os resultados, né, do desenvolvimento dos seus trabalhos, elas começaram a criar protocolos. Porque desde 2011 a gente estava lá pregando, né? Não era só mais a Cristina Bruno, né, a professora da USP, que trabalhava nessa área. A gente ficava falando assim, em Brand, as instituições precisam de protocolos mínimos, era esse o mantra. Precisamos de protocolos mínimos para a gestão dos materiais arqueológicos que estão chegando a roldão nas instituições. E não veio até hoje. Então, cada uma, né, foi criando o seu. Olha, a gente tem essa realidade, esse espaço, essa reserva. A gente tem esse tipo de mobiliário. O que cabe aqui? Então vamos criar protocolos para os arqueólogos que querem, né, querem o nosso endosso. Então, você vai trazer o seu material, né, acondicionado dessa maneira, com esse tipo de documentação, etc, etc, etc. Porque, como tinha comentado, a portaria que minimamente, né, orienta essa questão acontece só em 2016, gente. Imagina o passivo que as instituições têm. Então, eu penso, Paula, que é sempre pela linha da institucionalidade, mas essa institucionalidade não vem de cima para baixo, né? Vem de um diagnóstico da realidade, né? Vem de um diagnóstico da realidade, de uma clareza do que é a instituição, porque muitas instituições de guarda e pesquisa, elas foram criadas e passaram a dar endosso institucional para sobreviver. Porque o endosso institucional vem acervo, mas também vem grana. E aí eu consigo reformar, eu consigo, né, comprar termigrógrafo. Sim, mas a galera está pensando, né, meio palmo, né, e não pensa que assinando esse cheque em branco, né, o endosso institucional, porque assim, o projeto pode gerar uma caixa, mas pode gerar 500 caixas, e você já assinou o cheque em branco. Vou ter que receber. De que maneira eu vou receber? Né? Então, eu penso que é nessa linha, sabe? De se reconhecer como entidade, de identificar os objetivos, a sua realidade e se fortalecer nesses documentos. Plano museológico, política de acervo como mínimo. E o programa também, aí voltado para a coisa da educação. Porque, por exemplo, assim, esse material que aí começa a mofar. Gente, eu vou ficar guardando o saco de sedimento mofado. Não vai dar para trabalhar, não vai dar para estudar, vai estar podre, está perturbado, está comprometido, não vou conseguir tirar nenhuma informação daqui. Ou muito pouca, ou comprometida, falsa. Porque esse material está podre, está decompondo, né? Então, aí fica naquela coisa, não posso descartar. Gente, tem que descartar. Quando chega a esse nível, né, que o material não pode nem ser ressignificado em coleção didática, que é muito importante, a gente não investe isso em coleção didática. Eu sou a chata da coleção didática. Porque a coleção de... Eu estou falando coleção, mas coleções, né? A gente pode criar várias coleções, né? Coleções de referência, né? Dependendo da tipologia de material. E assim você consegue multiplicar o potencial comunicacional da entidade, né? Facilitando, né, o acesso desses materiais que já perderam significância científica porque perdeu-se a conexão com o sítio, perdeu-se informação, mas você está possibilitando que a sociedade entre em contato com essa materialidade, que, como você bem colocou, é fetichizado, né? E daí eu não sei se a gente consegue escapar, né, do fetiche do objeto, do fetiche do capo, da onde... Desculpa, me interrompi. Por isso que eu leio, gente, senão eu vou lá falando, não tem poder. Boa tarde. Prazer conhecê-la, eu já tanto te li na museologia baiana e no PPGAP. Eu sou filha daquela casa lá. Muito da sua resposta e da pergunta da Paula reflete um pouco a minha. Que embora o seu tema foi a gestão de acervos arqueológicos,
Você toca numa questão nossa específica do seminário, que são as RTs e toda essa diversidade de pesquisa, que vai bem mais além da arqueologia, e que cai no nosso colo, assim como esse objeto perdido que a gente precisa dar conta em condições que você, como já disse, respondeu aí o que eu perguntaria. Então, não é bem nenhuma questão, seria mais um comentário. Essa questão da gestão como um todo, que aí passa especificamente pela gestão museológica, já que a gente aqui documentaliza qualquer que seja o tipo de acervo, é nossa a metodologia, entendeu? Ainda que eu entenda essa briga, eu da arqueologia também, é uma briga mesmo, o professor Carlos é altamente ferrenho, eu conheço ele de perto, eu sei o quanto ele tem brigado, e, digamos, de alguma forma, criminalizada a museologia, mesmo sendo museólogo, porque não acha que a gente está pronto para exercer sem a parceria. É a velha história para qualquer outro acervo. Aí você vai entrar, então, nos acervos dos povos tradicionais, então a briga é muito maior. Então, assim, você toca para mim numa questão muito complexa. Você pegou toda a cadeia da museologia, mesmo pegando só uma tipologia museológica. Então, minha pergunta é, que caminho a gente poderia fazer, só pensando em quanto gestão para diminuir as publicações, as oficialidades, e essa grande lacuna que tem entre o que publica IFAM, o que publica IBRAM, como que nossas instituições conseguiriam, de alguma maneira, diminuir esse espaço para que a gente pudesse agir de forma mais dialogada? Desculpa, você pode repetir que eu não entendi a tua pergunta. Tá. Foi me perdendo aí algum... No final, a minha pergunta só seria em relação à questão da documentação da gestão, que a gente tem enquanto legislação de ambos os campos, só pegando arqueologia e museologia. Então, seria caminhos, né, de diminuir essa falta de diálogo para que a museologia pudesse trabalhar com isso. Você começou provocando. Ave Maria, olha... Meu Deus, vou chorar aqui, porque, assim, o que a gente pode fazer? Não sabemos, porque os fóruns, né, de acervos arqueológicos foi uma estratégia da gente meio que cutucar, né, digamos assim, o IFAM e IBRAM, para que eles criassem um espaço de debate e enfrentassem a realidade de que, independente da história pregressa, né, a criação do IBRAM, foi uma questão tensa dentro da história do IFAM, né, era preciso pensar em conjunto sobre a questão, pelo menos, dos acervos arqueológicos. Por quê? Porque, enfim, o órgão de tutela máxima é o IFAM. Porém, quem fica com passivo, né, são os museus. Né? Então, assim, os fóruns, né, eles foram criados, né, foram propostos no sentido de a comunidade científica, né, assim, os pesquisadores e os profissionais de museus e instituições de guarda e pesquisa pensar, apresentar, identificassem os problemas, enfim, apresentassem possíveis possibilidades e entregassem a IFAM e IBRAM. Ao longo, né, dessa história, claro que as entidades elas procuraram se aproximar, estabeleceram algumas reuniões técnicas, mas a coisa não avança. E aí, assim, são inúmeros os motivos. Tem a pandemia, sim, aí tem também o lugar da arqueologia no IBRAM, né, que está diretamente relacionado com as escolhas institucionais. Eu estou sempre falando das escolhas institucionais, tá vendo? As escolhas institucionais. O IBRAM, ele foi criado, a estrutura lógica, conceitual dessa autarquia do patrimônio, ela não está fundada na tipologia de coleções, nas especificidades das coleções, nas necessidades, né, de cada patrimônio, né, musealizado. Né? A estrutura do IBRAM está relacionada com os processos, mais com os processos, né, a educação, né, enfim, a gestão, né, a documentação, do que com o tipo, né, de acervo. O IFAM não, o IFAM está mais nessa lógica da tipologia, patrimônio material, né, o CNA, o Centro Nacional de Arqueologia, isso aí, obrigada. É bom, essa hora eu já não vou no mundo. Também depois vocês
Então, isso também já começa a dar, digamos assim, dificuldade no diálogo, né? E na proposição de uma agenda conjunta, né? Mas eu, sinceramente, eu não sei, se eu estou enrolando, eu não sei o que te dizer, porque, veja só, o IBRAM, ele foi criado, houve um concurso público que já começa com déficit. Assim, o número de vagas apresentado no primeiro concurso do IBRAM já não ia contemplar o que era necessário, já não ia contemplar. E dentro desse quadro, havia apenas uma vaga para arqueólogo, lotado em Brasília. O que um arqueólogo no IBRAM, lotado em Brasília, vai fazer? Ah, tá, é o cara que vai conversar com o pessoal do CNA quando tiver reunião. Tá, mas o que ele não vai conseguir fazer nada? Coisa da equipe, não vai conseguir fazer nada. Então aí a gente começa a pensar assim, qual é o lugar do patrimônio arqueológico que apresenta todos esses problemas e outros mais. Quando você começou a falar, eu abri uma janela aqui, eu ainda nem falei da questão da gestão na relação da conservação, né? Então, assim, a coisa do patrimônio arqueológico no IBRAM não anda, não tem como andar. Eu hoje em dia nem sei quem está no IBRAM tratando desse assunto. Eu não sei, eu tive notícias que o único concursado, ele fez doutorado, eu nem sei se ele está na casa a essa altura, né? Enfim, sabe muito bem o estado dramático, tanto de IFAM e de IBRAM, né? Que a gente está, né? Então, eu não sei o que eu penso, né? É que a gente tem que insistir, né? Então, assim, não está rolando, assim, no outro dia eu estava até falando com o Carlinhos de novo, por conta dessa chamada pública, a gente tem que reativar de novo, a gente tem que ser um chato para que esse assunto não morra, não, sabe? E é a gente que tem que fazer, sabe? Quem está ali na linha de tiro, né? Os profissionais que estão nos museus e instituições de guarda e pesquisa, e a gente procurando criar esses espaços, né? De visibilidade, inclusive, e de institucionalidade para, né? Meio que forçar e foi em branco. Mas olha só a situação dessas autarquias. Eu não sei o que te dizer. Agora, eu queria só trazer um pouco da complexidade, né? E de assuntos que a arqueologia também, a musealização da arqueologia tem contribuído, né? Para aprofundar, né? O questionamento sobre a gestão das coleções. Tem que você ainda acabou me abrindo essa janela, e te agradeço por isso, tem a ver com a questão da conservação. Né? Muitas vezes a gente, digamos assim, organiza, né? Faz um ordenamento do espaço da reserva técnica, né? De acordo com a tipologia do acervo. E aí a gente vai criando microclimas, digamos assim, né? Enfim, seria, entre aspas, o mais fácil. E é o mais fácil, né? De ter um controle ambiental, etc. Mas aí, quando a gente começa a pensar, a partir de considerar, né? Outras perspectivas e usar outras lentes, principalmente dentro dos acervos arqueológicos, né, que são capos, mas também tem capos e tem coisas e tem restos que têm uma carga simbólica e sensível profunda. Eu estou falando concretamente de remanescentes humanos e complementos funerários, por exemplo. E aí, antes do incêndio do Museu Nacional, havia uma discussão dentro da antropologia biológica de repensar a organização desses materiais, né? Porque, enfim, remanescentes humanos, né? Divisão de antropologia biológica, reserva da antropologia biológica, né? Enfim, lá no segundo andar, e materiais arqueológicos associados a esses remanescentes humanos, enfim, na reserva técnica de arqueologia, ou a reserva histórica, né, da arqueologia, os materiais coletados às reservas, né, pelos naturalistas do Museu Nacional, ou então materiais já enfim, que já estavam no horto, não sofreram. Então já estava começando a pensar, digamos assim, de uma maneira um pouco mais decolonial e respeitosa, ética, né? Quem somos nós para digamos assim, quebrar a dimensão simbólica desses remanescentes, né, que são conectados,
E aí a gente, por questões técnicas, e assim, não estou aqui criticando essa dimensão não, só que hoje a gente tem que repensar. Se a gente toma, né, outras lentes de análise, né, de percepção e reinterpretação do patrimônio arqueológico, a gente também tem que considerar sobre outro prisma enfim, digamos assim, as nossas diretrizes mais tradicionais. E aí não estou falando tradicionais no sentido pejorativo não, mais tradicionais mesmo, né, assim, nossas referências, questão da conservação. Infelizmente, enfim, aconteceu essa tragédia, que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, porque isso não pode acontecer outra vez, o pior que aconteceu, né, no Museu História Natural do UFMG, um ano depois, né, enfim, mas eu acho que a gente também precisa pensar essa questão ética de uma maneira mais articulada com a questão da conservação. Né? Como é que a gente vai desmembrar essa simbologia toda desses materiais e como é que a gente vai fazer um tratamento, né, curatorial, né? Como é que a gente vai agir sobre materiais com uma carga autossimbólica? Eu nem coloquei aqui e faço questão de falar porque é prata da casa também, do PPG Camus. A Mara Vasconcelos, ela fez uma tese de doutorado que veio sobre uma inquietação. Ela era lá da UFBA, ela era técnica, né, do MAI UFBA, e ela estava lá um dia fazendo higienização, enfim, de uma indumentária em fibras vegetais. Aí desce do Olimpo o antropólogo, o PH Deus, né, e aí vai lá ver, os porões do museu, né, enfim. Falou demais para variar. E aí ele começa a olhar o trabalho das duas técnicas, das museólogas, né, assim, não sei o que, aí começa a falar, né, sobre aquela peça, né, e trazer mais informações e elas ouvindo. Ele falou assim, porque essa peça era usada por homens e as mulheres não podiam ver. Aí a cara da Mara, né, meu Deus do céu, as mulheres não podem ver, eu estou aqui manipulando, eu estou usando, assim, eu estou realmente infringindo, né, a dimensão simbólica dessa peça. Então, hoje, dentro da musealização da arqueologia, né, a conversão da arqueologia, museologia e conservação e restauro, a gente está trabalhando com essas questões também. Ou seja, a gente só, né, evidencia mais problemas e não consegue avançar em questões básicas, que é essa que você está falando. Como é que a gente consegue, enfim, desburocratizar, né, essas relações IFAM, IBRAM, comunidade científica, instituições de guarda, pesquisa e museus? Não sabemos. A gente já sabe que os fóruns, eles têm, digamos assim, um aspecto positivo, que é reconhecer os problemas, criar realmente um coletivo, né, que está na museologia, que está na arqueologia. A gente ainda não conseguiu enraizar na conservação e restauro, muito menos na educação, mas, enfim, tem aí conversas, mas a gente não consegue avançar. Essa é a triste verdade, né? Não é prioridade. A arqueologia dentro do IFAM é uma realidade que, assim, é a realidade nua e crua batendo a porta, né? Não tem como o IFAM não enfrentar, né, a questão da arqueologia. Agora mesmo, deixa eu ver qual é o número, porque eu sou péssima com números. Eu queria falar sobre esse projeto de lei, o projeto de lei 2159 de 2021, que, assim, acaba com a necessidade de licenciamento ambiental e empreendimentos de pequeno e médio porte no Brasil, independente da significância arqueológica do local a ser impactado. Isso vai interferir, né, sobre o IFAM. Né? Então, assim, o IFAM não tem como fugir da questão da gestão das coleções arqueológicas. O IBRAM, já por conta das escolhas institucionais e uma outra percepção, né, do patrimônio museológico, né, já meio que, não é comigo, não, temos outras prioridades, e a gente está nessa. Eu sinto muito, estamos em 2025, mas seguimos, porque, como eu coloquei aqui, né, hoje somos mais. Nos anos 90 era a Cristina Bruno na USP. Em 2007, foi o primeiro encontro que eu fui no Congresso Nacional da SAB, onde ela organizou, junto com o Paulo Zanettini, que é
um arqueólogo por contrato, né, uma das empresas mais destacadas do Brasil, ele que contrata museólogos, tem um trabalho muito respeitoso e respeitável na socialização da arqueologia, do patrimônio arqueológico. Eles criaram um simpósio com o futuro dos acervos, em 2007. Estava o museu, Carlos Costa e mais uma pessoa. Esse assunto era de nada dentro da arqueologia. Hoje somos mais. Dentro da arqueologia, dentro da museologia também, né, pouquinho a pouco na conservação e restauro, e eu acho que esse é o caminho, gente. Agora, a realidade, né, no campo da cultura, né, na atualidade, não é favorável. O que a gente vai fazer? A gente vai entregar os pontos? Não, vamos continuar, vamos defendendo tese, vamos divulgando, vamos criando espaços de discussão, né, vamos preservar as instituições, demonstrando como as instituições estão de verdade. Eu não sei se eu respondi, não dá para desistir, né? É isso. Falta muito para a aposentadoria. Mas essas decisões que você falou pedagógicas são fundamentais para formar a conscientização dessa nova geração que tem que entender a importância de ter o respeito pelos achados arqueológicos e a pesquisa. Fundamentais, Andréia, fundamentais. E o povo ainda fica assim comprurido, não, mas a gente já tem coleção arqueológica, não, a gente já tem uma, já tem duas. Gente, a gente pode ter muito mais, porque aí a gente pode emprestar, isso pode multiplicar, né? Vai guardar um capo sem contexto, sem nada, porque é um capo, porque foi um capo coletado pelo PhD, o XYZ, que há 30 anos e nunca pesquisou e não tem interesse em pesquisar, porque já está fazendo outras coisas, mas aí a gente fica guardando. E quem é responsável? Nós. Bom, para finalizar, uma pergunta da Yasmine para a professora. Oi, Alejandra, eu fui sua aluna. Vocês, não é sério, gente, é muito bom, vocês não têm noção. Mas são 3 inquietações que eu trago, né? Também estou pesquisando no doutorado a coleção de arqueologia, etnologia do Museu do Ceará. E quando algumas coleções passam a ser incorporadas nos museus, elas vêm sem uma documentação de campo. Isso é muito importante, a musealização da arqueologia versar sobre isso. E isso é um tema que é muito caro para mim, porque o museu que eu trabalho, ele guarda a única coleção arqueológica tombada do Estado. E a própria foi em 1945, na época era SFAM. E a única informação que a gente tem, que é uma informação muito básica do oficial, vou falar o Estado, não deixa de ser Estado, eu sou Estado também, enquanto instituição, não como pessoa. A questão da informação, a gente não tem informações sobre as peças, a gente guarda, nós somos instituição de guarda, temos endosso, mas toda vez que o IFAM vai fazer uma vistoria, eles não sabem o que foi tombado, porque eles não têm esse conhecimento. A documentação que fizeram sobre as peças são totalmente precárias. Isso é uma realidade de vários museus. Ao mesmo tempo, vou trazer 2 realidades. Recentemente estive na Serra da Capivara, conheci a Fundam. E conversando com as arqueólogas, elas não entendiam o papel dos museólogos nesse processo. E não entendiam o papel da documentação nesse processo. É óbvio que eles têm que fazer a documentação, mas eles não entendem a lógica da documentação que os museólogos trazem e a importância. Aí eles fazem exposição. A gente faz exposição. Você está socializando, você está comunicando com o público. O museólogo só entra nesse papel. Então, eles entendem que o museólogo, ele só faz exposição. Ele não está nesse processo de documentação desses capos, desses itens, desses,
objetos que saem do campo e vão para esses tipos de guarda de pesquisa. E quando me deparo com outras realidades, por exemplo, uma etnia Tremembé, que eles lidam totalmente com suas materialidades e escondem, porque não querem o pessoal do falar, não querem arqueólogos, sabe? Não querem. Entendeu? Não quero. Meus bens estão aqui, entendeu? Minhas materialidades estão aqui. Porque existe também uma relação ruim entre a arqueologia e os povos indígenas. Existe uma relação ruim entre esses institutos de pesquisa e os povos que hoje ainda tentam acesso a esses itens, essas materialidades, que não conseguem. Porque muitos museus também não têm seus inventários atualizados, não têm essas informações. O próprio IPHAN também nem sempre tem informações, e a gente tem leis próprias para o patrimônio arqueológico. Então, assim, eu penso que isso é muito importante, a musealização da arqueologia. E é muito complexa também. Então, assim, eu não conhecia o grupo, né, o Digifórum. Vou me juntar, vou levar até o museu, porque a gente precisa disso, a gente precisa discutir. Eu vi que teve umas discussões mais centradas, por exemplo, em museus universitários, no Fórum Nacional de Museus, mas não teve uma discussão mais voltada para outros tipos. Por exemplo, eu não fiquei sabendo de discussões próprias para acervos de arqueologia. O último que a gente fez foi em 2017, já foi bem esvaziado. Então, hoje em dia, a gente está lidando com a ética, a gente está lidando com os remanescentes humanos, a gente está lidando com demanda de povos originários que querem acessar esses objetos, esses museus, essas documentações. E como lidar com isso também é um desafio dos museus. Não só de museus de arqueologia, a gente está falando também de museus de arte, está falando de museus de coleções botânicas também, entre outras 1000 coleções. Então, assim, a musealização da arqueologia enquanto gestão também, porque se em algum momento o museu adquire uma coleção e não tem informação, isso aí é desde o campo. Pois é. Então, é isso. Mais ou menos. Nossa, Elmi, eu te agradeço muito por as inquietações compartilhadas, né? Porque você fala, enfim, eu nem acabei nem anotando, fiquei olhando assim, você fala de uma coisa muito importante, a questão da documentação. Eu sou de uma geração dos anos 90, né? Que tinha assim um certo, eu não quero ficar a minha vida preenchendo fichinha. Eu falei, gente, mas se você não preenche fichinha, se você não começa uma boa documentação, você não vai fazer nada bom. Não vai fazer absolutamente nada. Isso é estrutural. Também na arqueologia, né? Esse é um ponto. Também, a galera fica, sério, eu fico brincando com os colegas, gente, vocês têm assim, um transtorno, a síndrome do tatu. A arqueologia não é cavar. Cavar pra quê? Você vai cavar e se você não vai ficar preocupado com a informação que você vai gerar ali, pra quê? Né? Então, essa é uma questão que é tão importante dentro da museologia quanto da arqueologia. A outra questão que você trouxe, e que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, é a diferença entre documentação arqueológica, que começa no campo, e documentação museológica, que entra, que começa no museu ou instituição de guarda e pesquisa, mesmo que não seja um museu. Ele não me autodeclaro, não me autodenomino museu, mas quer queira ou quer não, você está fazendo musealização. Então, entra no rol da documentação museológica. Elas não são excludentes, elas são complementares. Elas são complementares. Né? Em muitos campos, eles digamos assim, eles se sobrepõem, são mesmos, né? Mas elas são complementares. A documentação arqueológica não exime a instituição de ter a documentação museológica. É completamente diferente. São finalidades diferentes.
né? A documentação arqueológica está pensando, digamos assim, nessa relação entre forma, tempo e espaço, na pesquisa muitas vezes, né? Enfim, nos interesses, né? Muito relacionados à pesquisa museológica, da pesquisa arqueológica, perdão. A documentação museológica, ela está mais preocupada com essa herança cultural e com a comunicação dessa herança cultural, né? Enfim, quem vai acessar a documentação arqueológica para produzir uma narrativa é o arqueólogo. Mas essa documentação não vai ser, digamos assim, suficiente ou palatável ou adequada. Né? Suficiente não é um termo correto não, gente, me perdoe. Mas assim, essa informação da documentação arqueológica, ela não atende às necessidades de outras pesquisas, de historiadores, de museólogos, não atende, e não atende, né, às necessidades de um projeto museográfico. É uma enorme diferença de uma exposição que é feita por um arqueólogo e um museólogo. É muito diferente. A gente tem uma tendência nas exposições que são feitas, né, que tem a variável arqueológica muito proeminente, a gente tem a tendência a ver exposições que estão falando com os arqueólogos, né, que já partem, né, de um pressuposto de um capital, né, cultural que não chega nos públicos. E um projeto museográfico feito por museólogos, ele está olhando para o receptor, para os públicos. Então há um processo de decodificação da narrativa que muitas vezes a exposição feita por arqueólogos não passa por isso. Né? A gente tem técnicas, né? A gente, né, faz parte da nossa formação, né, adquirir, né, um ferramental que possibilite que a gente faça a decodificação dessas narrativas. Então, uma coisa não exclui a outra. A questão da documentação, essa coisa da informação, gente, quem se lembra, né, a disciplina obrigatória, arqueologia e museu, saco, né, eu tenho que passar por isso, enfim. Né, mas talvez alguém se lembre que eu comentei que até 1979, a arqueologia no IFAM era uma mesa e era um museólogo, Teodoro Sims. Então aí você vê o lugar da arqueologia no próprio IFAM, que foi delegado para o museólogo lidar. Então, a gente fica imaginando, meu Deus do céu, o que essa criatura conseguia fazer, né, para estruturar uma normativa para documentação, identificar onde estão as coleções. Porque, assim, gente, aqui em petit comitê, tá? A arqueologia, ela é colonialista, ela é antropocêntrica até o último fio de cabelo. Ela tem uma dinâmica muito extrativista. Muito claro que, né, isso está mudando. Obviamente está mudando sensivelmente, porque justamente essas questões sobre, digamos assim, os direitos sociais e culturais dos grupos sociais está sendo considerado. Obviamente, a arqueologia brasileira não é mais isso, mas ainda tem esse ranço, né? Isso faz parte da trajetória de como a arqueologia, né, é percebida. Né? Quando eu fiz a minha tese, né, quando eu comecei a conversar com as pessoas, era muito impressionante, porque os arqueólogos, os pesquisadores, eles quando eram arguidos sobre a questão da preservação, diziam: mas eu preservo, a minha pesquisa é preservação. Não, a sua pesquisa não é preservação. A sua pesquisa é a sua pesquisa, que contribui também, mas a preservação não se restringe à pesquisa, é muito mais. Né? Porque a sua pesquisa é um recorte, de repente você descartou um monte de coisa que não te interessava na sua pesquisa e que de repente interessava para a sociedade brasileira como um todo. Então a sua pesquisa não é preservação, mas a gente ainda tem esses olhares que, como eu tinha comentado, graças a Deus está diminuindo. Os novos arqueólogos, as novas gerações, né, que percebem a dimensão social, política do seu fazer e o compromisso que eles têm que ter com a ético com a sociedade, está fazendo isso mudar, né?
Mas a gente é legatário dessa lógica muito, né? Nós aqui pegamos as suas coisas, porque é isso que acontece, a gente pega as coisas, né? A gente dá uma ordem, a gente dá um outro significado e não dá acesso a essas pessoas, né? E agora a gente está experimentando, reformando, experimentando formas de administrar, gerenciar e reinterpretar esses patrimônios, mas com essa nossa realidade de que a gente não tem informação, né? A gente tem, é muito frágil, muito débil nisso, muito débil nesse sentido, né? Mas a gente tem que abrir, porque a sociedade está demandando, e ainda bem que está demandando, e ainda bem que há instituições que estão enfrentando isso da forma como elas podem, estão enfrentando essas demandas da sociedade por gestão compartilhada, por curadoria compartilhada, né? Enfim, aprendendo a criar processos com a participação cidadã, que também, né, não é uma panaceia, a gente tem aí categorias. Eu sempre gosto de citar um trabalho de uma doutora em museologia da Lusófona, ela é espanhola, se chama Lorena Santos Querol, e ela faz uma categorização de participação cidadã. Tem uma pseudo-participação, como ela fala, né? Assim, é a participação à lá século XIX, né? O grupo é um informante, né? É extrativista, é uma participação extrativista, né? Não muda muito, né? Bota só aquela coisa, eles estão participando como eles sempre participaram, como informantes, mas não tem uma atuação ativa nos processos deliberativos. Como é que vai ser essa gestão, como é que vai ser essa exposição, como é que a gente vai olhar os resultados dessa ação, não participam, né? E aí a gente tem vários níveis, né? E a gente está aprendendo também. Agora, é uma questão incontornável, cada vez mais. Vejam aí o manto do Pinambá, gente. Ninguém. Voltou para quem? Voltou por quê? Para manter, aquela coisa do gato pardo, né? Vamos mudar para continuar a mesma coisa. E não tem espaço de discussão, né? Aí a coisa fica, né? Vamos passar um pano aqui e ali, né? Vamos preservar as instituições, gente. Não, isso pega mal, né? Trazer, né? Denunciar o bode, né? Na sala. Alejandra, só para complementar, você falou, tem que passar por aquela matéria, arqueologia e museus. Quando a gente estava fechando aqui a mesa no Dia do Mar, né, quem a gente ia convidar, eu me lembrei da sua aula de arqueologia e museus, que você falou sobre esse trabalho da Mara, dessa questão. E aí eu falei, acho que a gente precisa trazer a Alejandra, porque ela fala sobre isso, ela tem esse conhecimento além de lidar com esses objetos, para além da coleta e do processo de musealização, com essas novas perspectivas, né, de respeitar as tradições, o simbólico. Então a aula serviu para que estivéssemos aqui hoje com você. Porque realmente é muito complicado isso, é muito sensível. A gente está falando de remanescentes humanos e não tem receita de bolo, gente. Porque vejam só, e aí, quando a gente fala de remanescentes humanos, a gente ainda está metendo no bolo, né, a antropologia biológica, que olha aquilo como objeto de estudo. Aí piorou. O diálogo é mais complicado ainda do que com os arqueólogos, tá? Os antropólogos é mais complicado ainda. Como não pode expor, como não pode analisar, como não pode... eu tenho visto que é mais desafiador, mas não tem receita de bolo, gente. Na Espanha agora estão discutindo sobre isso. Eu não estou organizando agora, vai rolar agora em 1 e 2 de outubro uma jornada dentro do Conselho Superior de Pesquisa, né, o CECIP, uma jornada ibero-americana sobre gestão e exposição de remanescentes humanos. E a gente
tá, amanhã não tem reunião, porque o negócio está abrindo de um jeito e a galera, a gente vai ter que, digamos assim, abrir um espaço para muitas perspectivas, né? Não sei se eu estou sendo clara, porque tem ainda muita gente que pensa que não, gente, isso é objeto de estudo, a ciência que tem o monopólio do saber e não tem que entrar em discussão, ponto e acabou. E a gente está lidando com esse campo também. E a gente também não pode, digamos assim, desprezar, porque ele existe, né? Ele existe. Então, deixa eu só concluir, senão eu me perco, só anota aí, tá? E aí, eu estava falando da receita de bolo. Não tem receita de bolo. Em alguma instituição, a gente até pode consertar com os grupos, né? Com os movimentos. Olha, a gente não quer, né, como aconteceu com o projeto da linha 3 do VLT, a gente não quer que vocês mexam escada em Campo Santo. A gente não quer que vocês toquem nos remanescentes dos nossos antepassados. Na Argentina também. A gente não quer que os remanescentes sejam expostos em museus. A gente quer os remanescentes para a gente, num ritual, a gente devolver a Pachamama, sabe? Então, a gente tem essas realidades, mas a gente também tem outras realidades que os movimentos estão participando e está tudo bem. Não tem problema expor remanescentes humanos. E aí eu estou trazendo como exemplo, literalmente, o Instituto Pretos Novos. Quando foi, né, descoberto, né, durante uma pesquisa de doutorado do Reinaldo Tavares, lá na segunda sondagem, o primeiro e único, né, esqueleto anatomicamente articulado, né, um esqueleto feminino, que provavelmente a maioria daqui, né, conseguiu ver. Agora eles tiraram por questões de conservação, começou a infiltrar ali, e aí os materiais, né, enfim, os remanescentes, eles começaram a sofrer, digamos assim, né, a sua integridade física. Então removeram, mas não removeram porque o movimento negro não quer expor. Essa não foi a questão. Essa não foi a questão. Então, eu só estou trazendo isso, não é para criticar nem nada, eu só estou trazendo isso para ilustrar que não há receita de bolo, que tudo tem que ser consensuado. Para os agentes que dialogam, partilham, constroem com o IPN, tudo bem. Duas coisas. Uma, para mim, me dá calafrios, que é batizar um indivíduo. Né, um esqueleto, né? Luzia, né? Lúcia, aí botam lá Vaquita. Eu juro, eu tenho calafrios com isso. Porque ainda pega o nome de uma pessoa que existiu, um personagem histórico. Ou seja, o processo de despersonalização daquele indivíduo ali foi duplo. Né? Mas está tudo bem. Por quê? Porque houve um consenso, houve uma concertação entre os agentes envolvidos. Quem sou eu para criticar? Se não tem problema para eles, ok. Serve para a gente pensar em outras realidades. Né? E a outra questão foi exibir. Ali não tinha problema nenhum. O que é importante, assim, fechei, gente. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro, ponto. Mas a gente tem que combinar. Né? A gente tem que deixar claro, né? Enfim, qual é o meu lugar nesse rolê, né? O que eu posso, quando eu posso, né? Deixar claro, porque se essas coisas não ficarem claras entre a instituição, entre os grupos, dá problema, e a gente já viu que dá. Né? E depois, para retecer as relações entre as comunidades e os museus, é mais difícil ainda. Gente, desculpa. Bom, a gente, enfim, marca outra. Marca outra. Muito obrigada. Professora, gostaria muito agradecer. E também duas perguntas. Nós temos agora a nossa mesa de encerramento para finalizarmos o nosso segundo dia do seminário. Gostaria de chamar, né, para compor a mesa a professora doutora Helena Cunha de Uzeda, a nossa coordenadora do programa de pós-graduação no Museu do Patrimônio. Pedindo a professora Helena novamente
gostaria de chamar também a Zé Maria Afonso dos Santos, mestra em Museologia e gerente de Museologia aqui do Museu de Arte do Rio. E para mediar a nossa mesa, eu gostaria de chamar a mestranda do nosso programa, Marina Pinheiro, que vai mediar a mesa junto com a Giovana Torres, que é mestra e doutoranda também do nosso programa. Vamos finalizar esse dia hoje. Foi bastante produtivo, né? Vamos terminar com essa mesa e eu vou passar aqui o microfone para a Giovana estar mais próxima. Institucionalmente falando, é sempre assim, é uma catarse, né? Quer dizer, não é uma catarse, porque a catarse é liberação de angústias. E aqui, eu acho que a gente faz mais é compartilhamento de angústias, né? A gente sabe que é um campo interdisciplinar, e a gente, quando puxa uma pena, vem uma galinha, né? E a gente estava falando de reserva técnica, quer dizer, depois documentação, mas é assim mesmo. Os elogios, os processos biológicos são muito interligados, né? E eu acho, em relação à reserva técnica, tudo na vida de qualquer campo científico é um desenvolvimento cumulativo, né? E a gente vê que as reservas técnicas que acabaram, os museus acabaram vindo dos gabinetes de curiosidade. E algumas reservas técnicas estão se tornando gabinetes de curiosidade, onde você não dá acesso a todo mundo, onde algumas pessoas aqui detêm o conhecimento daquela peça. Então a gente está gerando um gabinete de curiosidade dentro de museus, porque a reserva técnica não era para ser assim, né? E é uma coisa que a gente percebe que a gente abrindo as reservas técnicas com toda a pompa e circunstância, como tem em vários lugares do mundo, a gente não vai criar uma outra reservinha técnica que será o nosso gabinete de curiosidade, daquelas coisas que a gente não pode mostrar, não quer mostrar, porque não estão adequadamente higienizadas, e aquele partir dos fundos, né? Então é um processo muito complexo, e quanto maior é o acervo do museu, mais complicado fica. Então a gente aqui tem o Museu de Arte do Rio, que tem uma reserva técnica aberta ao público, né? Mas você também tem um vidro que você pode ver. Isso tem em todos os grandes museus agora estão, né, se encaminhando para isso. Tem aquele bilhete individual, porque quem visita uma reserva técnica parece que está visitando um tesouro. Ele é especial por causa disso, eu fui onde ninguém vai, né? Então isso é um pouco do homem. A gente tem o homem com todos os seus defeitos e virtudes, e elas acabam aparecendo aqui ou ali. Mas eu acho que a gente dentro da pós tem que materializar mais o nosso conhecimento, né? Colocar mais em prática. E vamos ver se a gente consegue fazer isso dentro com as pesquisas, né? Aqui de alguns objetos. Eu sei que não dá em 6 meses para você zerar o conhecimento de um objeto, mas é um início, né? Essa questão da informação sobre o objeto é muito importante. Quando a gente estava fazendo um evento ali no Museu da Manhã, era sobre ética em museus, inclusive. Sobre ética em museu, veio a Lina Tarran, que é a presidente do Comitê de Ética do ICOM, inclusive para falar dessa questão de ética no corpo humano. Inclusive o professor José Paz estava lá e trabalha com acervos vivos, né? E era uma pobreza incrível que foi proposto. A gente fez um workshop e dividimos em grupos e cada um trabalhou dentro do que seria a ética, né? Era muito pouca coisa. E aí nós... E na arte? Porque a gente tem corpos humanos que são expostos como arte, fatiadas, né? Tem algum protocolo para isso? Quando chega no museu, né? E a gente sabe que são exposições itinerantes que chegam e os museólogos que recebem têm que dar conta, né, de lidar com aquele objeto ali, que é um objeto artístico, mas é uma pessoa.
pessoa. Muito bem, ele cedeu os direitos, aquela coisa toda, mas não deixa de ser uma pessoa. Então a gente tentou, e aí o José Paz falou assim, não, mas a gente tem arte feita de bactérias, que são luminescentes, eu já fui. E a gente viu que o que eles estavam propondo era tão raso, pelo universo que se tem, né, dentro, assim, não está tudo ainda por ser feito, né? E acho que nós estamos num momento onde, sem falar na inteligência artificial, que eu não sei como é que ela vai entrar nessa história, mas certamente vai entrar, né? Muitas vezes pode ajudar e outras vezes pode causar uma nuvem, né? E você aí não sabe o que é mais importante, se é o objeto em si ou se é essa tecnologia que se tornou em torno dele, né? Estou falando de reconstruir, né, os objetos dos capos, né? Quer dizer, a Paula não está aí, né? A Paula não foi. Quando você tem um caquinho, você sabe da história do caquinho, você pode reconstruir aquele caquinho em cima de uma forma vazia, um acrílico, alguma coisa assim, para a pessoa identificar a importância, a localização daquele caquinho. Mas para isso você tem que ter um conhecimento, qual é a forma, né? Então, se você tem um caquinho, agora com a inteligência artificial, talvez você possa, através da curvatura, da espessura, dizer em que pedaço, né? Então, realmente, a gente não pode ser cética completamente em torno das novas, né? Das novas tecnologias, mas essas novas tecnologias, elas precisam ter um patrônio, uma orientação, porque senão elas vão só para o espetáculo, né? E aí se esvazia o conteúdo. Então, isso é gente que tem que saber. Quando a Alejandra falou sobre a questão da gestão dos acervos, é muito importante que a gente teve uma guinada quase dizendo assim, olha, importante é a narrativa, importante é o espetáculo, o objeto, ele tem a sua importância, mas, né? Então surgem esses grandes museus sem acervo nenhum, e aí quando o acervo não aparece, quando ele não é valorizado, ninguém quer patrocinar reserva técnica para cuidar de um acervo que ele não aparecer, né? O pessoal quer, né? Então isso a gente não podemos nos deixar levar por essa história, porque os objetos, aliás, todo o patrimônio imaterial que tanto se fala, ele se ancora em objetos, no material, né? Quando você fala assim, queijo de Minas, né? Vamos salvaguardar o queijo de Minas, sem o queijo, né? Então existe o queijo, existe a forma do queijo, existe o processo do queijo, as máquinas, então tudo isso faz parte. O imaterial sem o material, ele não se... Então a gente tem essa questão da espetacularização das exposições, esse imaterial que é super importante mas a gente não pode esquecer dos acervos, né? Os acervos estão aí, eles contam histórias, eles são testemunhos. E eu li uma vez sobre o caquinho, quando falaram, eu me lembrei logo disso. Tinha um caco no museu, se não me engano, era no British Museum, que ninguém sabia que caco era aquele, o caco estava lá guardado com uma numeração, e de repente uma pessoa, um estudioso, arqueólogo, foi lá e ele tinha todo aquele caco na cabeça. E ele falou, olha, isso aqui é um pedaço disso, daquilo, posso levar para estudar, porque eu tenho uma outra parte, eu quero saber se é a mesma, não sei o quê. E ele ficou com o olhinho brilhante. E a pessoa que cuidava do caquinho falou assim, eu fiquei tão impressionado, eu quase joguei aquilo fora, estava dando baixa. Ele olhou aquilo, parecia que estava vendo uma Mona Lisa. Eu falei, vou saber se a gente pode emprestar. Eu já comecei a valorizar, porque aí eu não ia dizer que eu quase tinha dado baixa, né? Então, a gente não sabe da importância das coisas até que a coisa se mostre, né? De alguma maneira. Hoje em dia a gente tem maravilhosamente uma tecnologia que funciona. Você bota esse caquinho na rede que vai aparecer um monte de gente, vai aparecer um monte de besteira. Mas alguma pessoa vai falar, não, esse caquinho tem igual, esse potinho é o par da minha galeta, né? Do meu par de galetas. Então hoje tem essa pesquisa que você pode fazer online que ajuda muito. Eu acho assim, a gente tem que cuidar da galinha. A gente hoje puxou uma pena, mas a gente sabe que a gente tem muita coisa ainda para falar, né? E às vezes essa interdisciplinaridade, ela tonteia a gente, né? O pessoal vai sair daqui muito angustiado, vai falar, não, gente, eu acho que eu escolhi a carreira errada, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas é assim, é como a vida, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas vocês dão conta.
Então, eu quero agradecer imensamente todos os discentes que organizaram. É uma experiência boa, não é fácil. Tem muitas coisas no caminho, tudo que é multifatorial é complicado, né? Então eu quero convidar já para o próximo ano que vem, né? Quem é aqui de 2025 que entrou nesse... Tem alguém aqui de 2025? Então, olha só, vocês vão fazer um evento desse, né? Puxar mais uma pena aí no ano que vem, maio, né? Na semana de museus. E eu quero agradecer imensamente ao Mar, aqui em nome da Andréia, que sempre foi grande colaboradora. Vou botar o programa de pós-graduação em contato para ver se a gente desenvolve algum projeto, né, nas reservas técnicas, em outro projeto. Quero agradecer imensamente aos organizadores, temos alguns aqui, né, que aceitaram esse desafio. Obrigada, foi muito bom para mim também, eu dei uma descansada, né? Mas está sendo muito bom para todos. As visitas foram ótimas lá no Alma, a gente tem um pouquinho, vocês têm um pouquinho da noção, né, da grandeza, né, do nosso patrimônio, ainda que não seja na mesma medida um apoio, né? A gente não tem esse apoio tão valioso na mesma medida do valor do patrimônio que a gente tem e que não é muito reconhecido, né? Então é isso, muito obrigada a todos. Passo para quem agora? Bom, mais uma vez eu quero agradecer e contar uma história também para você, Alejandra, que tem a ver com esse casamento bem sucedido da arqueologia com a museologia. Eu administrei casas históricas de São Paulo. São Paulo é conhecido como a construção de um passado bandeirista, né, que é meio fajuto, mas foi uma construção. E eu administrei uma casa que depois eu me debrucei para o mestrado, que era a Casa do Bandeirante. A história da construção dessa casa como o primeiro museu municipal é interessantíssimo, mas o Saia, que era antigamente o presidente do SPAN, traduziu aquela casa, a ocupação daquela casa, como uma ocupação muito medieval, quarto do senhor, quarto da filha, etc. E graças a pesquisas arqueológicas realizadas em várias casas, se entendeu que a ocupação das casas era uma ocupação indígena, porque a mulher paulista era indígena. Então, os achados arqueológicos confirmaram, destruíram essa ideia do IFAM, mas confirmaram a importância de uma ocupação e de um conhecimento indígena nesse passado colonial de São Paulo. Então, acho que é muito bem-vinda a contribuição da arqueologia. A gente tem que ser multidisciplinar nas nossas pesquisas e, como a minha amiga falou aqui, mergulhem nos acervos, procurem acervos para pesquisar. É impressionante o conhecimento que a gente consegue tirar. É claro que toda pesquisa é muito bem-vinda, mas quando você se depara com aquele artefato, com aquele objeto, com aquela obra de arte que traduz signos e sinais que passam pelo tempo, né, o que foi considerado importante, bonito e funcional para grupos antigos, anteriores a nós, é uma riqueza de conhecimento e de informação. Então, a gente não pode desassociar a pesquisa também de olhar ao vivo e a coisa aquele objeto dentro de uma reserva. Para mais encontros como esses, eu estou sempre à disposição. Parabéns. Boa tarde, gente. Queria agradecer a todos que estiveram presentes ontem e hoje. A professora Helena, a professora Júlia, que veio ontem, a professora Alejandra, a André, o Mar, o pessoal do Mocab, né, que foi, enfim, um encontro feliz, né, ontem de manhã, assim como também o pessoal do laboratório. Eu, infelizmente, não consegui ficar para visita, mas eu espero que vocês tenham tido uma boa fruição, né, como a gente gosta de falar na museologia. Enfim, e agradecer a vocês que estão aqui até agora, dizer que é sempre árduo, né, quando a gente organiza um evento, principalmente para a galera da museologia que já teve, assim, uma leve experiência com montagem de exposições curriculares, que a gente fica naquela ansiedade, naquela angústia, no final dá tudo certo. É a mesma coisa com o evento discente, né? E espero que a próxima turma pense, não precisa ser um tema mirabolante, porque a gente tem tanta coisa para falar na museologia, tanta coisa que
que conversa, que conecta, que às vezes a gente pensa assim, mas tal tema, conecta. E tal tema, também conecta. E sempre é muito prazeroso quando a gente está entre pares, né? Contribuindo cada um para suas pesquisas. Às vezes não é exatamente o tema, né, que conversa com todo mundo. Como foi o nosso caso, né? A gente buscou o tema da reserva, mas na nossa turma não tem ninguém que está falando de reserva. Mas a gente identificou que era um tema interessante justamente pelo fato da pouca contribuição que dentro do programa a gente não tem de reserva técnica, de pesquisas de falam de reserva técnica. Então, trazer essa sardinha, né, para de repente, quem sabe, a galera de 2027, 2028, alguém pensa assim, poxa, eu vou fazer uma pesquisa sobre reserva, e aí a gente aumenta mais essa produção acadêmica. Então, agradecer mais uma vez aos meus pares, a minha turma, né, e dizer que para a turma de 2026, que a gente puder contribuir com trocas, estamos aí. E amanhã a gente tem mais um dia, né, a gente está ensinando aqui, mas na verdade amanhã a gente tem um sítio, né, espero que quem puder ir, vá, porque é um lugar muito bonito e muito provavelmente amanhã a gente vai ter um excelente encontro. Vamos esperar que o som amanhã também esteja firme e forte. Só vai sumir na sexta, então tá bom. Aí leve e repreende. Nossa frase Camões. Como é que é? Vamos fazer? Bem, a Marina já resumiu basicamente tudo. Quando a gente escolheu esse tema de reservas técnicas, a gente percebeu que era um interesse coletivo da turma e, ouvindo, por exemplo, a Maiara amanhã mais cedo, ela comentou sobre a reserva técnica do Museu Histórico Nacional. A minha turma visitou e eu lembro que foi um momento muito mágico, digamos assim. Realmente é o que a professora Helena comentou, daquela sensação de você estar entrando para descobrir um tesouro, né? Então, quando a gente conversou sobre esse tema, muitas coisas surgiram, a gente teve muitas ideias e eu acho que isso traz um pouco até do início de muitas pessoas que se encantaram pela museologia, né? Aquela vontade de conhecer o que parece estar escondido. E tanto que hoje na Reserva do Mar a gente entrou, todo mundo na mesma hora tira o celular, porque parece que é um momento único da nossa vida. Eu acho que todo mundo volta, pelo menos os que são formados, né, na graduação de museologia ou que estão se formando, volta para o início, né, da sua graduação, daquele momento que você está iniciando. E os que estão entrando agora no programa tem também essa curiosidade. Eu acho que a museologia ela traz muito isso, né, a questão da curiosidade, do conhecer. E para finalizar, então, foi um momento de muita aprendizagem nossa, né, para organizar esse evento. Tivemos muitos desafios, mas foi realmente muito enriquecedor. Eu queria reiterar o agradecimento, né, que a Marina fez, a professora, ao Mar, que nos acolheu, ao Mucab, ao Laal. Foram momentos assim, muito importantes, grandes oportunidades, mostram que nós, discentes, conseguimos sim trazer essas parcerias, conseguimos dialogar de alguma forma com essas instituições, que elas estão próximas da gente, né? Não é algo tão distante. Encorajo também os próximos alunos a buscar e procurar temas que realmente os interessem, porque é um momento difícil, é um momento que vão ter percalços, né? A gente vai ter algumas questões para lidar, mas quando você está fazendo algo que você realmente gosta, que realmente, assim, te inspira, você vai atrás. E a gente sentiu muito isso na organização desse evento. Então, muito obrigada. Amanhã a gente continua, finalizando no Sítio Bolemarx, em que a gente vai falar também da questão da biodiversidade e sustentabilidade. Contamos com todos que se inscreveram, lembrando o pessoal que vai sair do ônibus, né, também da Unirio. Levem repelente, calça prioritariamente e vamos nos deliciar nesse último dia. Bom, muito obrigada. Gente, só reiterando esse agradecimento. Muito obrigada pela presença de todo mundo até aqui agora. Muito obrigada à mesa pela participação aqui. E é isso. Boa volta para casa de todo mundo. Muito obrigada.